Boa noite a todos. Que bom podermos estar juntos mais uma vez. Hoje, nosso quinto dia dos 10 dias de oração, portanto, chegamos à metade, desse nosso percurso. Hoje nós temos, por título do nosso guia, no dia 5, a receita médica da família. Como eu penso que a maioria sabe, talvez não todos, nossa igreja ela tem uma mensagem voltada para a saúde de cada um dos seus membros, para que nós possamos viver uma vida mais saudável para melhor servir a Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E vou pedir que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, lá no Novo Testamento. Antes da gente ler, nós vamos orar novamente e vamos pedir orientação a Deus neste momento. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque mais um dia se passou em nossas vidas e mais uma oportunidade temos de estar juntos na Tua presença. A Tua palavra está aberta e queremos te pedir, Pai, que assim como tens falado conosco, mais uma vez fale e que Tua palavra, Pai, toque os nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, nós temos essa mensagem de saúde, nós vamos ver em alguns textos aqui da Bíblia como Deus se preocupa com alguns com detalhes da nossa vida, que nós, às vezes, talvez nem imaginemos que Ele se preocupe, mas Ele tem essas preocupações detalhadas para conosco. Bom, ainda a título de introdução, essa mensagem de saúde ela tem que ser bem compreendida e bem colocada em nossa igreja, em nossas vidas, porque, infelizmente, muitas vezes ela é levada por um caminho errado. Então, a gente precisa, como tantas outras coisas, colocar, dar o seu devido lugar para isso, certo? Algumas pessoas pensam que Deus nos deu mensagens sobre a nossa saúde simplesmente para que a gente viva muito. Mas não é bem essa a ideia. A ideia não seria simplesmente vivermos muito, até porque Deus não tem como plano final para nós viver muito nesse mundo de pecado. Pelo contrário, Ele quer que esse mundo acabe logo e a gente viva uma vida eterna no mundo perfeito. Qual é o grande objetivo, então, da mensagem de saúde? A gente pode colocar aqui alguns pilares. Primeiro, a ideia é que nós tenhamos saúde primeiramente, porque Deus nos deu vida. A vida é um dom, uma dádiva que Deus nos deu e nós precisamos preservá-la em todos os aspectos, inclusive na saúde. Outra questão é que Deus quer que nós vivamos mais e melhor para que nós possamos servi-lo mais e melhor, para que outras pessoas sejam salvas para o seu reino. Em nossa igreja, melhor dizendo, foi fundada por algumas pessoas, entre esse grupo de pessoas estava um casal chamado Tiago e Ellen White. E Tiago White era um jovem muito dedicado ao seu trabalho. E ele trabalhava muito, desde a outra igreja de onde ele veio e depois se uniu a outras pessoas para fundar a Igreja Adventista. Ele já trabalhava muito pregando o evangelho. E quando a Igreja Adventista é criada, é num momento ali em que se esperava a iminente volta de Jesus, que a volta de Jesus acontecesse naqueles dias. Então, eles passaram a trabalhar realmente com muito afinco para que isso acontecesse logo. E Tiago passa a trabalhar dia e noite com esse propósito de pregar o evangelho. Todo o recurso que ele e Ellen conquistavam, eles empenhavam em produzir livros, em produzir folhetos para pregar o evangelho, até muitas vezes vivendo uma vida de bastante limitação. E esse muito trabalhar de Tiago fez com que ele ficasse doente e morresse cedo. Pelo menos foi isso que Ellen White falou. Ela disse que se ele tivesse sido mais temperante, tivesse descansado mais, trabalhado menos, ele poderia ter vivido mais para trabalhar mais para o Senhor e melhor do que aquele período em que ele já havia trabalhado. Então, mesmo nas coisas boas da nossa vida, a gente vai tratar aqui de coisas boas da vida, nós precisamos ter equilíbrio e temperança. A Bíblia, a vida cristã, ela é
pautada em equilíbrio. Então, assim como o nosso trabalho para Deus, em várias áreas da nossa vida, nós precisamos viver de forma equilibrada para que nós possamos melhor servir a Deus. Vamos para o texto que eu citei, 1 Coríntios 6, verso 19 e 20, diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto aqui a gente precisa também colocar dentro do contexto dele. Esse texto ele não está falando sobre alimentação, que é algo que eu vou falar a partir de agora. Porém, esse texto está, na verdade, num contexto da carta de Paulo para a igreja que ficava em Corinto. Por isso é 1 aos Coríntios, a primeira carta de Paulo à igreja que ficava em Corinto. E aquela igreja estava passando por diversos problemas. E muitos desses problemas eram problemas de cunho sexual. Uma das principais questões que ele está tratando aqui é sobre pecados de cunho sexual, como prostituição e fornicação que estavam acontecendo na igreja. Inclusive, ele até cita algumas coisas, e dentre elas, várias questões voltadas à sexualidade. Verso 9, ele diz: Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, ele estava tratando desses assuntos aqui, principalmente questões voltadas para o cunho sexual, tanto que no verso 15 ele diz: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, Paulo aqui está tratando sobre a questão da impureza sexual que estava acontecendo na igreja, e ele cita esses versos que nós lemos, dizendo que o corpo é santuário do Espírito Santo. Apesar de estar nesse contexto, nós podemos aprender dessa passagem alguns princípios que se aplicam não somente a essas questões que Paulo está diretamente tratando aqui, mas que pode se aplicar em outras áreas da nossa vida, como, por exemplo, a questão da saúde. O apóstolo Paulo está dizendo que o nosso corpo ele é santuário do Espírito Santo. E é por isso que também que nós devemos cuidar dele. Deus nos deu a vida. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que Deus quer habitar em nós por meio do seu Espírito, fazendo do nosso corpo o templo do Espírito Santo. Então, outro motivo. E o terceiro, aquele que eu também já comentei, de nós vivermos mais e melhor para pregar o Evangelho e conquistar mais pessoas para o reino de Deus. Portanto, é nosso dever, sim, cuidar de nós mesmos, da nossa saúde, do nosso corpo, por meio de diversas formas, e a nossa igreja ela traz aí, né, por meio da inspiração, alguns remédios para nós, como os 8 remédios naturais. A gente pode citar alguns deles aqui, como luz solar, como água, como confiança em Deus, o descanso, né, o repouso, um bom sono, tomar água, se alimentar melhor, várias coisas que a gente pode fazer para ter uma melhor saúde. Quanto à alimentação, eu gostaria de tratar um pouco mais dela, porque, infelizmente, quando a gente trata de saúde, se pende muito para esse lado e, às vezes, algumas coisas são tiradas do contexto e alguns pesos são colocados sobre os irmãos, colocados uns sobre os outros, que não deveriam ser colocados. Por isso, eu quero colocar esse assunto aqui diante de vocês à base da Bíblia. E, para isso, vamos tratar de Gênesis 1, verso 29 e 30 agora. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 29 e verso 30. O verso 29 diz assim: E disse Deus ainda, isso aqui é após criar o ser humano. Ele está aqui no 6º dia da criação. Todos os animais já foram criados. No 6º dia são criados os animais que vivem sobre a terra e o ser humano. Os outros animais, as aves, os animais marinhos, eles já haviam sido criados em outros dias. E aí Deus agora dá uma ordem para o homem.
E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E no verso 30, ele dá a ordem para os animais, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Bom, aqui Deus está muito mais além de dar uma ordem, ele está dando um presente para o ser humano e para os animais, que é o alimento, a alimentação. A Bíblia vê o alimento como uma bênção de Deus. E é por isso que eu costumo dizer que quando a gente ora agradecendo pelo alimento e não pedindo bênção pelo alimento, porque o alimento já é a bênção de Deus. Então a gente agradece a bênção que já foi concedida. Aqui Deus está dando o primeiro presente para o ser humano e para os animais, que é a sua alimentação. Essa aqui nós vamos chamar de a alimentação ideal de Deus, aquela que ele deu ali no Éden, que era o propósito dele pelo qual nós vivêssemos. E ele diz aqui que foi dado ao ser humano ervas que dão semente e árvores em que há fruto que dê semente. Então, essa aqui era a alimentação ideal dada por Deus no Éden. E para os animais, que toda a erva verde fosse para eles alimento. Então, basicamente, para os animais, todas as plantas. Para o homem, algumas limitações. Com base nesse texto, aparentemente, não foi criado nenhum animal carnívoro. Todos os animais se alimentariam de ervas. Porém, após o pecado, há uma mudança nesse paradigma. A Bíblia não é clara e não traz evidências do porquê isso muda, do porquê os animais passam a ser carnívoros e porquê Deus dá a carne agora como alimento para o ser humano também. A Bíblia não explica isso. Porém, nós temos algumas evidências de que isso tenha começado após o pecado. O porquê não tem uma resposta para dar-se com base na Bíblia. Portanto, não vou fazer aqui especulações. Já em Gênesis 3 e Gênesis 4, nós já temos evidências de que ali o ser humano, ele agora já passa, após o pecado, a se alimentar de carne. Por quê? Em Gênesis 4 é pedido um sacrifício a Caim e Abel. E Abel, ele oferece provavelmente um carneiro, né? A primícia, um cordeiro, uma primícia dos seus rebanhos. E todo sacrifício em oferta pelo pecado, ele era consumido pelo adorador. Então, o ofertante levava o animal e ele se alimentava daquele animal, a menos quando essa fosse uma oferta de holocausto, que eram ofertas queimadas, ou seja, ofertas em que a oferenda sacrifícios em que a oferenda era completamente consumida pelo fogo. Quando não era dessa forma, ele deveria se alimentar daquele animal, inclusive em respeito à vida que foi tirada daquele animal. Em Gênesis 3, quando Deus faz peles de animais para Adão e Eva, a maioria dos teólogos concorda que isso aqui é uma referência ao sacrifício. E, portanto, naquele momento, provavelmente Adão e Eva também já participam se alimentando daquele cordeiro que Deus mata para o primeiro sacrifício. Voltando então, não sei até onde vocês ouviram, mas o que eu estava falando, que ali no Gênesis 3 e 4, né, eu acho que essa parte deu para todo mundo ouvir, ali provavelmente eles participam também desse sacrifício, se alimentando daquele animal, como eu falei, em respeito à própria vida tirada do animal. E no capítulo 9, verso 2 e 3, aqui já tem uma referência direta, Deus dando animais como fonte de alimentação para o ser humano. Bom, nós falamos de uma alimentação ideal que foi criada por Deus no Éden. O segundo tipo de alimentação, nós vamos chamar de alimentação exigida. Em que sentido? Que é o mínimo que Deus quer que nós façamos. Nós vimos que ele agora libera a alimentação, que o homem se alimente de animais, mas ele dá limites para essa alimentação
alimentação também. Esses limites estão em várias passagens da Bíblia, mas quero especificar aqui Levítico capítulo 11. A Bíblia diz assim: Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco que se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Portanto, aqui dos animais quadrúpedes que andam sobre a terra, Deus dá algumas limitações. Ele precisa ter duas coisas. Ele precisa ter casco, melhor, três coisas. Primeiro, ter casco. Segundo, esse casco tem que ser fendido. E terceiro, ele tem que remoer também. Portanto, animais quadrúpedes, por exemplo, como o coelho, que não tem casco, eles não são alimento para o ser humano. Animais que têm casco, mas o casco não é fendido, como o cavalo, por exemplo, eles também não são alimento para o ser humano. E animais que têm o casco fendido, mas não ruminam, como o porco, também não são alimento para o ser humano. Inclusive, a questão do porco, Deus é bem específico no verso 7, dizendo também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Então, Deus começa aqui a dar limitações do que o ser humano poderia se alimentar. No verso 9, ele diz: De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Então, dos peixes, dos animais marinhos, somente aquilo que tem barbatana e escamas. Se não tiver essas duas coisas, não é alimento para o ser humano. Então, a gente nem trata aqui se pode ou não pode comer. Não é alimento. O que não é alimento, a gente não come. Certo? Você não vai comer plástico. Plástico não é... Por quê? Porque plástico não é alimento. Então, um animal que não é considerado como alimento, a gente nem discute se come ou não. Das aves, verso 13, ele vai citar agora, aquelas que são abomináveis. Aí ele vai citar aqui por nomes e por famílias os tipos de aves que se podem comer ou não. No verso 20, ele vai tratar, no verso 20 e 21, ele vai tratar dos tipos de insetos que podem ser comidos. Então, nós temos aqui essa questão da alimentação trazida à luz da Bíblia da seguinte forma: o ideal de Deus para nós era aquela alimentação de plantas que dão semente e de árvores cujo fruto dá semente. Porém, por algum motivo, não sei dizer qual motivo, a Bíblia não traz isso, Deus libera também que o ser humano se alimente de carne e agora ele faz restrições ao tipo de carne que o ser humano pode comer. Bom, por que eu quis tratar especificamente desse assunto? Porque, infelizmente, muitos criam contendas quanto a isso. Alguns que se acham fortes demais porque comem carne, falam e criticam aqueles que não comem. E aqueles que não comem carne, às vezes também criticam os que comem carne. E não é esse o objetivo de Deus com a mensagem de saúde. Muito pelo contrário, o objetivo de Deus é que os irmãos vivam em união, seguindo sempre a melhor, tomando sempre as melhores escolhas de acordo com a Bíblia. E aqui eu quero trazer um outro texto do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 14, no qual Paulo está tratando não de alimentação de forma geral, mas ele está falando sobre comer carnes sacrificadas a ídolos ou não. Mas, nesse texto, há também algumas informações, alguns princípios que nós podemos retirar dele para o nosso convívio em nossa igreja diante dessas ideias que são colocadas diante de nós. O apóstolo Paulo, no capítulo 14, verso 1, diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgues o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, Paulo está falando aqui que nós não devemos ficar discutindo, às vezes a ponto até de criar contendas sobre assuntos que não deveriam nos dividir, muito pelo contrário, deveriam nos unir.
E Paulo está falando aqui especificamente do comer carne sacrificada a ídolos ou não. Ele diz assim, olha, se o teu irmão come, não julgue. Mas se ele não come, também não julgue. Então, vou trazer esse princípio aqui para os nossos dias. Se dentro da reforma de saúde que você tem procurado viver, você ainda decide comer carne, isso é uma decisão sua que não está em contradição com a Bíblia. Portanto, quem não concorda com isso, não crie problemas. E se você acha que o irmão não deve viver uma alimentação vegetariana ou não vê motivo para isso, também não crie problema com isso. Nenhum dos dois está errado à base da Bíblia. Porém, que fique claro que a Bíblia nos mostra qual foi o ideal para o qual Deus nos criou. Certo? E nós devemos, tanto quanto possível, buscar sempre os ideais de Deus para nós, não julgando uns aos outros dentro daquilo que não for princípio bíblico, ok? Então, é claro que se nós vemos o irmão em um pecado, cujo a Bíblia aponta que aquilo é pecado, nós devemos conversar com o irmão, e Jesus fala sobre isso, que nós devemos ir lá, conversar, orientar o irmão. Mas dentro daquilo que não é, vamos viver em comunhão, vamos viver sempre em paz. E Deus ele não se preocupa conosco simplesmente na questão da alimentação. Ele se preocupa com nossa saúde física e mental, emocional, em todos os aspectos. A palavra de Deus diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma. Deus nos orienta para que nós procuremos viver uma vida em que nós tenhamos as nossas emoções também bem resolvidas. Que nós tenhamos confiança em Deus. Lembra de um dos 8 remédios naturais que eu falei? Confiança em Deus. Claro que a ansiedade, em alguns aspectos, se trata de uma questão clínica e que precisa ser tratada com um profissional psicólogo ou psiquiatra. Então, se você tem algum problema emocional, procure um profissional para te ajudar. Mas muitos dos nossos problemas poderiam ser resolvidos se nós simplesmente confiássemos em Deus. Se nós colocássemos nossa fé em Deus. E eu quero trazer um texto para vocês que está em Mateus capítulo 6, verso 33. Eu vou ler só o verso 33, mas vou resumir qual é o contexto. Verso 33 do capítulo 6 de Mateus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo aqui para a gente, olha, não precisa vocês ficarem correndo para cima e para baixo, se matando para conquistar as coisas básicas para a vida, porque estas coisas eu concedo. Nos versos anteriores ele diz assim, olhem as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, mas eu dou alimento a elas. Olhem os lírios, eles não tecem nem fiam, mas eles se vestem pela minha graça melhor do que Salomão em toda a sua glória, o rei mais rico da história de Israel. E Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo, o Pai sabe daquilo que vocês necessitam, verso 32. Então, todas estas coisas, e estas coisas são as coisas básicas para nós vivermos bem, Deus está pronto a nos conceder. Portanto, tenhamos confiança em Deus e aproveitemos desse, que é um dos 8 remédios naturais para as nossas vidas. Confiando em Deus, que Ele cuida e provê tudo que é básico para a nossa vida. E assim nós podemos viver tranquilo, trabalhar tranquilo, sabendo que Deus sempre proverá. A outra passagem, que pelo tempo nós não vamos ler, mas Jesus diz assim também, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Portanto, se você está cansado emocionalmente, se a sua mente está tomada pelas preocupações da vida, se sua mente está atormentada talvez pelos pecados que você tem vivido, Jesus diz para você, venha a mim e eu vou te dar descanso. Deus se preocupa com sua saúde física e também com sua saúde mental. Procure viver, você e sua família, um estilo de vida o quanto mais saudável possível. Praticando exercícios físicos,
tendo horários para dormir. Isso é algo que eu tenho de algum tempo para cá tentado pôr em prática no meu dia a dia. Às vezes não é tão fácil, mas o fato de ter um horário para dormir, um horário para acordar específico, dormindo mais cedo, acordando mais cedo também, tem me ajudado bastante, até inclusive em relação à ansiedade e confiar mais em Deus. Porque organizando melhor os meus horários, eu tenho tido tempo, inclusive mais tempo para estar em oração e buscando a Deus em comunhão com Deus. Eu estava contando para a igreja de Vasco da Gama, hoje de manhã cedo, nós estamos fazendo os 10 dias de oração às 5 horas da manhã, que logo quando eu entrei na associação, e mesmo de algum tempo para cá, sempre procurando trabalhar muito, às vezes saindo 7 horas da manhã, chegando 2 horas 7 horas da manhã, chegando 2 horas da manhã do dia seguinte em casa, sem tempo praticamente para dormir e descansar. E eu fui percebendo que isso não estava correto, não era esse o desejo de Deus para mim, por mais que eu esteja trabalhando para a igreja, não é esse o desejo de Deus para mim. Eu tenho buscado mudar esses hábitos. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que, quando mergulha para fazer alguma coisa, é de cabeça para fazer o máximo possível, o melhor possível. Então, às vezes, exagero no trabalho também. E aí, Deus sempre me traz à lembrança essa história de Tiago e Ellen White, que eu contei no início. Então, busquemos viver uma vida equilibrada no nosso trabalho, no nosso dia a dia, inclusive no nosso trabalho para a igreja. Que nós nos dediquemos à obra, que nós nos dediquemos a trabalhar para Deus, mas de maneira que seja equilibrada e que não tome mais tempo do que é devido, nem as outras coisas importantes que também são importantes na nossa vida, como família, como trabalho e outras questões mais. Então, procure viver uma vida saudável, uma vida equilibrada. Essa era o ponto que alguns dos meus professores no seminário sempre passavam para a gente, principalmente o pastor Gerson, que foi meu professor de orientação profética, no qual a gente estudava, inclusive, essas mensagens, né, trazidas à nossa igreja por Ellen White, e o professor Fabiano, na matéria de educação de saúde. Eles sempre falavam, busquem o equilíbrio. Não adianta nada você praticar um dos remédios naturais e não praticar os outros. Não adianta eu me alimentar bem, eu fazer exercício, eu dormir cedo, acordar cedo, se eu não confio em Deus. Não adianta nada também eu dizer que confio em Deus, mas eu não me preocupo com o meu sono, não me preocupo com o meu corpo, com minha alimentação. Será que eu estou, de fato, confiando em Deus? Ou eu estou me acabando no trabalho para conquistar as coisas, em vez de confiar que Deus já proveu tudo o que é necessário para as nossas vidas? Então, que nós tenhamos isso em mente, que nós procuremos praticar os 8 remédios naturais, que seja algo gradual também, não tente mudar de uma hora para outra bruscamente, porque com certeza você não vai conseguir ou vai se desanimar logo. Tente fazer tudo gradualmente, tudo de forma progressiva. E nos dias que nós vivemos, tome os cuidados básicos que o governo, que os médicos têm nos indicado. Nós vivemos numa pandemia a maior nos últimos 100 anos. Ninguém dentre nós aqui viu nada como isso, a não ser nos livros de história. E nós devemos nos cuidar. Portanto, se vai sair de casa, use máscara. Evite aglomerações. Evite o contato muito próximo. Infelizmente, é bom, a gente gosta, mas infelizmente devemos evitar o contato com pessoas que não estão no nosso convívio ali do dia a dia, para evitarmos a transmissão do vírus. Quando chegar a sua vez de tomar vacina, tome a vacina. Então, que Deus cuide de você, cuide da sua saúde, mas para que Deus possa fazer isso, você precisa permitir, você precisa fazer a sua parte. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que a tua família seja abençoada enquanto saúde mental e
e física também. Faça uso dos 8 remédios naturais, né? E, principalmente, confie em Deus. E tome a decisão de colocar sua vida e de sua família nele, de maneira que todos vocês sejam guiados por Deus. Neste momento, nós vamos ter um momento dedicado à oração. Eu vou pedir a Edva para colocar uma música. Edva, procura aí rapidinho aquela música que eu tinha te falado, Em Oração, do CD Jovem de 98. Enquanto essa música toca, vamos tirar esse momento para oração. Neste momento, vou pedir que você você faça uma oração individual. Você aí sozinho, você e Deus. Depois, a Edva vai passar outras orientações para os momentos em família. Então, vamos orar por alguns propósitos. O nosso guia, aqui na página 19, indica para a gente hoje orar para que a sua família se comprometa com a prática dos 8 remédios de Deus. E orar pelos aqueles familiares pelos quais nós temos orado, seja 5 ou quantos familiares você tem orado para que eles sejam alcançados por Deus também. Além disso, eu quero acrescentar uma coisa que eu falei na sexta-feira, mas eu acho que a maioria não estava presente. Eu quero repetir aqui, que é Lucas, capítulo 11, e com isso eu encerro. Lucas, capítulo 11, verso 9 até o verso 13, diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Que essa seja a nossa oração todos os dias ao longo desses 10 dias de oração e em toda a nossa vida após os 10 dias de oração também. Deus está prometendo aqui que se você pedir, Ele vai lhe conceder o Espírito Santo. Então, ore para que a sua família pratique os remédios de Deus. Ore pelos seus familiares que precisam ser alcançados para o reino de Deus. E ore também pelo derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Sobre os pastores da nossa igreja do Estiep, sobre os anciãos, a liderança como um todo, e, em especial, sobre a sua família. Edva, pode colocar a música, a gente vai orar. Ao final da música, eu faço uma oração para encerrar e Edva vai passar as últimas recomendações. Vamos orar, né? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esses dias, pela oportunidade que está tendo agora de refletir, Senhor.
Vamos orar? Senhor Deus, ainda na tua presença, Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Te agradecer porque nela podemos ver o teu cuidado para conosco, a tua preocupação com cada detalhe da nossa vida, com a nossa alimentação, com a nossa saúde mental, com as nossas emoções, Pai. Ó Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque nos dá essa mensagem, uma mensagem de cuidado para conosco. Senhor Deus, abençoe as nossas famílias, que elas sejam usadas por Ti, Pai. Que elas procurem viver uma vida mais saudável, de maneira, Pai, que primeiramente nós demonstremos a gratidão pelo dom da vida que Tu nos dá. Em segundo lugar, Pai, para que o Espírito Santo viva conosco, viva em nós. E também, Pai, para que nós tenhamos mais vida, saúde, disposição para pregar, ser usados por Ti, para pregar a Tua palavra, levar o Teu evangelho a outras pessoas e que essas pessoas sejam salvas para o Teu reino. Senhor Deus, nós queremos Te pedir também o derramamento do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre cada família aqui presente, Senhor. Que cada família aqui receba o Teu Espírito, de maneira, Senhor Deus, que aqueles que estão afastados sejam salvos pela influência dessas pessoas. Aqueles, Pai, que ainda não tomaram decisão por Ti, tomem essa decisão de viver ao Teu lado. Ó Senhor Deus, Te pedimos também pela nossa liderança, pelo pastor Denner, pelo pastor Túlio, pelos anciãos, pelos líderes da nossa igreja do Stiep. Senhor Deus, derrama Teu Santo Espírito sobre eles. Derrama o Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, Pai, que ela seja usada neste local para conquistar mais pessoas para o Teu reino. Ó Deus, guia-nos pelo Teu poder. Nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que vocês abram a câmera, né? Para a gente poder vê-los, né? E quem assistir a gente também, ver quem estava aqui conosco. Então, é muito bom, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Adriana. Olha, cadê Eric? Eu vou só falar uma coisinha e depois eu vou liberar os microfones, tá certo? Onde que é? Olha, eu vou falar, só combinar algumas coisas, depois eu vou liberar os microfones, tá certo? Você vê que foi uma mensagem curta, mas tão profunda, né? Que nos levou a refletir e aprender muitas coisas sobre o que Deus quer para nós e de nós, não é? E eu quero até destacar duas coisas que o Eric falou. Estar saudável para servir a Deus e viver o mais saudável possível nos ajuda a confiar mais em Deus. Então, eu destaquei essas duas coisas e também vou destacar a terceira, que é buscar o equilíbrio. Quero buscar isso em minha vida neste ano. E então, quero buscar muito isso na minha vida, esse equilíbrio, né? E eu gostaria de falar para vocês que Eric traz algumas reflexões e a nossa revista traz também algumas reflexões importantes, algumas que Eric trabalhou, outras que traz outras informações. Então, continue lendo, né? Pode até continuar agora, lendo, aprofundando um pouco essa mensagem, não é? De viver mais saudável, da família viver mais saudável, né? Isso é muito importante, tanto para a nossa vida, quanto para servir a Deus, né? E amanhã, às 7 horas da noite, né? 19 horas, nós estaremos aqui também, novamente, não é? Estaremos aqui com o Eric novamente, 19 horas em ponto, para que nós possamos nos alimentar mais ainda, né? De tantas coisas boas durante esses 10 dias. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui hoje, tá? Que Deus nos abençoe, que Deus fique conosco, com cada família, protegendo, cuidando, abençoando. E nós queremos muito agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós até o presente momento. E agora a gente vai liberar os microfones. Vocês podem abrir o microfone e dar boa noite para todo mundo. Vai lá pedir pro pai, né? Eric, Você que tá na fazenda. Diga, Eric. Eric vai Você quer tirar uma foto, fazer o registro, já tirou?
Ô, gente, o Dart, você que é boa para isso, Dart ainda está? Nick, Eu tô aqui, Edva, mas eu tô assistindo pelo celular, não vai ficar ruim, porque eu não vou conseguir pegar todo mundo. então, Nick, tire aí, Nick, da gente. Tira a foto aí, poste lá no Zap dos 10 dias. Olha o sorriso, Gil. Sorriso. Eric, os dias que ele tá só na Nós estamos fazenda. aqui com